Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje vamos resolver o exercício do exame de MACs de 2026. Diz o segundo exercício o seguinte: duas agências de venda de bilhetes, a Black Ticket e a White Ticket, foram encarregadas da venda da totalidade dos bilhetes para os setores 1, 2, 3 e 4 de um estádio onde irá ocorrer um jogo de um campeonato mundial de futebol. As duas agências negociaram entre si os setores cujos bilhetes cada uma poderá vender, utilizando o método que a seguir se descreve. Cada agência atribui pontos a cada um dos 4 setores secretamente, de acordo com as suas preferências e de modo que o total dos seus pontos seja 100. Cada setor é destinado temporariamente à agência que mais o valoriza. Se, com esta distribuição, determina-se o total de pontos do setor temporariamente destinados a cada uma das agências, se as duas agências tiverem o mesmo número de pontos, a distribuição temporária torna-se definitiva. Caso contrário, procede-se ao ajuste da partilha, de modo que as agências obtenham o mesmo número total de pontos, através da partilha de um dos setores. Se a agência com o total de pontos mais elevado, a agência com o número total de pontos mais elevado e B, a outra agência. A agência A transfere uma parte do setor para a agência B, até ficarem ambas com o mesmo número de pontos. Para decidir qual o setor a partilhar pelas duas agências, calculam-se os quocientes referentes aos setores atribuídos à agência A. Número de pontos atribuídos ao setor pela agência A dividir pelo número de pontos atribuídos ao setor pela agência B. O setor usado para fazer o ajuste e que será partilhado pelas agências será aquele que corresponde ao menor quociente. Este enunciado é grande, hein? O setor usado para fazer o ajuste e que será partilhado pelas agências será aquele a que corresponde ao menor quociente. Ok. Representa-se o total final de pontos a atribuir à agência A pela diferença entre o total temporário dos pontos e X% do valor por ela atribuído ao setor a partilhar. Representa-se o total final de pontos a atribuir à agência B pela soma do total temporário dos seus pontos com X% do valor por ela atribuído ao setor a partilhar. Igualam-se os dois totais finais de modo a determinar o valor X que estabelece o equilíbrio da partilha. A agência B fica responsável pela venda dos bilhetes dos setores a si destinados temporariamente e de X% dos setores a partilhar, e a agência A fica com o restante. Ok. Então vamos lá ver. Na tabela A estão registados os pontos atribuídos para cada uma das agências aos setores do estádio de futebol. E aqui temos os pontinhos atribuídos pela agência Black Ticket e White Ticket. Admita que cada um dos setores do estádio de futebol, S1, S2, S3 e S4, tem 21 mil lugares. Esta informação aparece no exame passa um bocadinho despercebida, mas está lá. E agora, finalmente, o que é que se pede? Determine quantos bilhetes para esse tipo de campeonato mundial de futebol estarão à venda na agência Black Ticket por aplicação do método descrito. Na sua resposta, deve apresentar a partilha temporária dos setores pelas agências, determinar o total de pontos atribuídos aos setores temporariamente destinados a cada agência, indicar, justificando o setor a partilhar pelas duas agências, apresentar a equação que traduz o equilíbrio da partilha e resolvê-la. Então vamos lá resolver isto. Primeiro, a soma dos pontos deve ser 100. Ok, embora não seja pedido, 30 mais 40 mais 8 mais 22 dá 100, 24 mais 45 mais 24 mais 7 dá 100. Isto está certo. Cada setor é destinado temporariamente à agência que mais o valoriza. Ok. E no setor 1, a Black Ticket valoriza mais do que a White Ticket, porque dá 30 pontos e aqui a White Ticket dá 24. Então, vamos lá marcar os setores ganhos por cada uma das agências. S1 é ganha pela Black Ticket, S2 White Ticket, S3 White Ticket e S4 Black Ticket. Agora, com esta distribuição, a soma dos pontos. Bem, 30 mais 22, 52. 45 mais 24, 69. Ou seja,
Agora, com isto aqui, nós temos o seguinte: seja A a agência com o total de pontos mais elevado. Qual é a agência A? Bem, 69,52, a agência A será a White Ticket, a agência B, a Black Ticket. Ok, está identificado. Agora, devemos dividir o número de pontos atribuídos ao setor pela agência A dividir pelo número de pontos pela agência B. Quais agências? E quais setores? Os S2, 45 a dividir por 40 e o S3, 24 a dividir por 8. Fazendo as contas, qual é o setor usado para fazer o ajuste será, partilhado pelas agências, será aquele que corresponde ao menor quociente. Então, o setor usado para fazer o ajuste é o S2, pois é aquele que tem o menor quociente. Isto está justificado. Ok? Finalmente, apresenta a equação que traduz o equilíbrio da partilha e resolva. Se nós devemos partilhar o setor 2, como é que nós vamos partilhar o setor 2? Bem, aqui temos que tomar atenção bem, ver se a gente percebe isto. É o número de pontos que foram atribuídos pela White Ticket e como eu tenho pontos a mais, eu tenho que dar pontos, ao outro lado, ao Black Ticket. Ou seja, o White Ticket vai ter que subtrair X a dividir por 100 vezes o peso que ela dá a este setor, que é 45. O Black Ticket vai ganhar. Então, ela tinha 52 pontos, mais uma determinada percentagem, vezes o peso que ela dá ao setor S2. Ok, vamos resolver esta equação. O 52 aqui é positivo, vai passar para o primeiro membro negativo e este menos x sobre 100 vezes 45 vai passar para o segundo membro a positivo. 69 menos 52, 17. Se eu colocar o x sobre 100 em evidência, fica x sobre 100 vezes 40 mais 45. 40 mais 45, 85. E agora eu quero isolar o x. Ok, então o 85 está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. O 100 está a dividir, passará para o primeiro membro a multiplicar. Fazemos a continha. O x vai ser igual a 20. Estamos a falar de 20% dos bilhetes do setor 2 devem ser vendidos pela agência Black Ticket. Ok. Tendo isto em conta e como cada setor tem 21 mil bilhetes, a Black Ticket vai vender o quê? Vai vender 21 mil do setor 1, mais 21 mil do setor 4, mais 20% do setor 2. Ou seja, na totalidade, a Black Ticket vai vender 46.200 bilhetes. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.